Atenção, audiência da Engaja Comunicação, a gente está ao lado da Maria Costa, a nossa estagiária, ex-estagiária, porque acabou de se formar no curso de jornalismo na UFC. Maria, primeiro, qual é o resultado que você tira, enfim, do ponto de vista de ideia, da sua faculdade de comunicação e de jornalismo? Primeiramente, obrigada pelo convite, Marco Aurélio. Boa tarde, bom dia, na verdade, né? A toda a audiência da Engaja Comunicação, aos colegas de trabalho que estão me dando a honra aqui. Mas esses 4 anos foram anos muito difíceis. Foram anos em que eu enfrentei muitos desafios, mas todos eles foram muito bem-vindos, assim como meus desafios na Engaja Comunicação. E, inclusive, sou muito grata à oportunidade de fazer parte desse time. E espero continuar agregando valor e construindo opinião positiva diariamente nessa empresa. Muito bom. Mas me diz por que foi tão difícil o curso de jornalismo? O meu foi muito fácil. Ai, foi? Foi, porque na verdade o meu, eu estudei filosofia, eu estudei sociologia e na verdade quando eu fui pro mercado, eu precisava na verdade saber outras coisas. Sim, né? Exatamente. Então... Esse era o desespero, principalmente. Mas também porque quando eu entrei no mercado de trabalho também, eu não tinha nem visto disciplinas práticas na faculdade, né? E aí eu estava ao mesmo tempo aprendendo no mercado e teoricamente aprendendo dentro de sala de aula. E você passou por redação também, foi bom para a tua jornada na comunicação? Foi. Eu acho que a experiência de redação é fundamental para quando você sai da redação e vice-versa, principalmente quando você tem experiência de assessoria. Eu acho que você ter a experiência de ser assessor de imprensa, tendo conhecimento do lado do repórter é muito importante. E ao contrário também, né? O assessor que passou pela redação e o repórter que já foi assessor de imprensa. Eu acho e quais são as vantagens? Entende melhor a notícia? Entende melhor como falar para marcas ou como construir os seus releases, né, os seus comunicados para a imprensa e depois, posteriormente, comunicar isso para o veículo de comunicação? Qual é a vantagem? Eu acho que é principalmente compreender o que pode se tornar uma pauta, né, e qual a pauta é interessante para qual tipo de veículo, para uma rádio, uma TV, um impresso. Mas eu acho que o principal ponto positivo é a relação mesmo do jornalista, do repórter compreender o lado do assessor e tentar manter essa relação boa, porque às vezes a relação pode ficar um pouco conflituosa, né? O repórter acha que o assessor está querendo acabar com o trabalho dele e o assessor acha que o repórter está dificultando. E aí quando você já teve a experiência, você pensa assim, não, tá todo mundo do mesmo lado, tá todo mundo tentando se ajudar e tentando construir alguma coisa de valor. O que tu acha que é a dificuldade do assessor de imprensa que não passou por redação? Assim, eu acho que é muito subjetivo, né? Não dá pra dizer que todos os assessores que não passaram pela redação vão ter esse mesmo problema. Mas eu acho que não sei. Agora preciso de mais tempo para pensar. Eu acho que, na verdade, o assessor que não passou por redação, ele tem uma dificuldade de entender a dinâmica da redação. Sim. Que é uma dinâmica diferente de qualquer outro tipo de empresa. Né? Exatamente. É um fluxo que muito naturalmente acontece. Ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. Ele precisa de uma sagacidade muito grande do jornalista. Portanto, o assessor de imprensa precisa muito entender os horários do jornalista. As hierarquias dentro das redações. As hierarquias dentro da redação, ou seja, qual é o tipo de informação que você dá para o repórter, para o editor adjunto, para o editor-chefe e, eventualmente, para o diretor, para que ele tenha consciência de tudo o que está acontecendo no veículo dele. Né? Então, assim, nas situações de crise, obviamente, você vai mais para o âmbito da diretoria e tal. Então, acho que há uma dificuldade para o assessor que não passou por redação. Porém, essa dificuldade, na minha visão, ela pode ser transposta, obviamente, num ano intenso e dedicado dentro de uma agência de comunicação, dentro de uma agência de RP como a nossa. Eu acho que se você se dedicar, você aprender com seus colegas jornalistas que já passaram por redação, já foram repórteres ou editores, facilita a vida. Sim, né? Até partindo do ponto que somos um time, né? Então, talvez nem todos tenham passado por redação, mas sempre tem alguém que já passou e que pode contribuir com a própria experiência, né? E obviamente esse olhar plural dentro das redações, e obviamente dentro das redações de agência de comunicação, porque a gente considera esse nosso ambiente de trabalho uma redação também, é fundamental esse olhar plural. Aqui na Engaja, por exemplo, a gente tem publicitário, a gente tem designer, a gente tem jornalista, a gente tem um jornalista que está mais com dados, um publicitário que está mais com design e criação, a gente tem designers, enfim, esse olhar plural da comunicação é que faz o todo na construção desse material de comunicação para as empresas, né? Com certeza. Qual é a diferença que você acha entre trabalhar como jornalista na redação e como assessor de imprensa e social media para marcas, criando conteúdo para marcas?
Eu acho que a principal diferença é do fluxo de informações mesmo. Porque quando você está na redação, o quente é muito mais importante, né? E a minha experiência, eu fui jornalista de cotidiano, né? De factual, não sempre. Eu fui pouco tempo jornalista de matérias mais frias. E quando a gente está por trás, né, como social media, como assessor, por mais que tenha a interferência do que é o quente, do que está acontecendo no momento para a gente produzir conteúdo que se relacione com a factualidade, eu acho que tem uma construção mais lenta. Eu acho que a gente vai se adequando para construir a identidade daquela marca. A gente tem mais tempo para fazer isso. Eu acho que tem um ponto fundamental aí, que a gente não pode esquecer nunca, que é o público-alvo, né? Sim. O público de um veículo de comunicação, sobretudo num caderno de cidades, né, de cotidiano, é, na verdade, a população, de maneira geral. Ela precisa saber, através de jornalismo de serviço, o que é que está acontecendo na cidade, o que é válido do ponto de vista de saúde, o que foi acontecido do ponto de vista de desorganização da cidade, que você precisa também estar sabendo e estar por dentro. Isso, obviamente, você tem um público-alvo muito mais amplo. Quando você vem para a agência de comunicação, você tem um público-alvo restrito porque determinada marca, por exemplo, você atua para a marca de água, você atua para a marca de energético, e essas marcas têm um público-alvo definido, né? Que a gente chama no marketing digital e na comunicação mais atual de persona, né? Que é quando você traduz o público-alvo, que na verdade seria, em tese, de 24 a 34 anos, e você traduz num cara de 29, chamado João, de profissão analista de sistemas e que tem como hábito consumir informação através das redes sociais. Esse é o público-alvo, por exemplo, da marca que a gente está aqui falando hipoteticamente. Então, criar conteúdo no jornal, você tem o compromisso social, o compromisso com as pessoas, com sua comunidade, com o seu entorno, com o país, enfim, com o cidadão de maneira geral. E quando você cria conteúdo para marcas, você tem o compromisso com os stakeholders da marca, sobretudo com os clientes daquela marca, né, que precisam de mais informação para terem aderência àquele produto ou serviço. Então, acho que são essas as questões. Parabéns pela sua formatura. Eu acho que você soma muito ao nosso time e bem-vinda agora como jornalista. É isto. Pega o papel aí que eu vou assinar agora. Boa. Até o próximo vídeo. Parabéns.